A aeronave é todo aparelho capaz de se sustentar e navegar no ar. As aeronaves se classificam em aeróstatos e aeródinos. Aeróstatos são aeronaves baseadas no princípio de Arquimedes e conhecidos como veículos mais leves que o ar, como por exemplo balões e dirigíveis. Aeródinos são aeronaves mais pesadas que o ar e voam baseados na terceira lei de Newton. Como exemplo temos o ornitóptero, helicóptero, autogiro, avião e planador. Fuselagem é o termo que podemos designar toda a parte estrutural do helicóptero, excluindo motor, rotor, transmissão, comandos, instrumental, trem de pouso e sistemas diversos. Existem três tipos principais de fuselagem: monocoque, semi-monocoque e tubular. Clique sobre os botões para conhecê-las. A estrutura monocoque é formada por cavernas que dão o formato aerodinâmico. Tem como vantagem ser leve e como desvantagem a baixa resistência. A estrutura semi-monocoque é constituída de cavernas, longarinas e revestimentos. É mais resistente que a monocoque, porém mais pesada. A estrutura tubular é formada por tubos de aço soldados e é recoberta com tela em sua área externa. Tem como vantagem ser resistente e como desvantagem ser pesada. Vamos agora conhecer algumas definições sobre os rotores, tais como disco do rotor, solidez parcial e total do disco e área útil de sustentação. Clique sobre os botões e conheça cada uma delas. Disco do rotor é a projeção sobre um plano da trajetória circular das pás. Solidez parcial de um disco é a razão existente entre a área de uma pá e a área total do seu disco. Solidez total de um disco é a razão existente entre a soma das áreas das pás de um rotor e a área do seu disco. Área útil de sustentação é a projeção do disco do rotor principal sobre o solo ou um plano. Neste sistema de rotor, podemos encontrar todos os elementos que possam contribuir, tanto para o rotor articulado, que possui dampers, como para o rotor semirrígido, que possui braço de arrasto, além do posicionamento dos chifres e até uma barra estabilizadora. Existem vibrações normais ou as que são fruto de problemas mecânicos. Daí a necessidade dos pilotos de helicóptero saberem distingui-las para decidir se o voo prossegue ou não, além de relatar com precisão à manutenção o tipo de vibração encontrada. Muito cuidado com as vibrações. Se elas forem excessivas, poderão ocasionar a perda de comando e uma queda descontrolada. Clique nos botões para conhecê-las. A vibração de baixa frequência divide-se em dois tipos: a vertical, que ocorre quando uma pá desenvolve maior sustentação do que a outra, ou seja, está fora da pista e o sentido da vibração é vertical, como um galope. A lateral, que é sentida de forma lateral, causada normalmente por desbalanceamento do rotor principal. A vibração intermediária, 2 por 1, é considerada normal quando ocorre no início do deslocamento do helicóptero, devido ao efeito do fluxo transverso. Caso ela persista durante o voo, provavelmente estamos com problema nos amortecedores do sistema de transmissão. Na vibração de alta frequência, normalmente sentimos uma espécie de formigamento nos pedais e um forte zumbido. Ela pode ser provocada pelo desalinhamento ou desbalanceamento do rotor de cauda. Contudo, num voo pairado com vento de través muito forte, a vibração também poderá aparecer e, neste caso, ela será considerada normal. Normalmente, as pás dos rotores são de construção metálica, do tipo honeycomb, semelhante aos favos de colmeia de abelhas, ou de fibra de vidro. As pás estão divididas em longarina principal, parte central, a colmeia, bordo de ataque, em aço inoxidável para proteger contra a erosão, partículas sólidas suspensas no ar e bordo de fuga em alumínio. Aqui está ilustrada a nomenclatura das partes que a constituem.
A caixa de transmissão principal é constituída de vários conjuntos de engrenagens, entre outros componentes, e sua finalidade é mudar o sentido de rotação do eixo de saída do motor para o movimento de rotação vertical do mastro, que por sua vez irá acionar o rotor principal. Reduzir a velocidade de rotação do motor para a rotação adequada do rotor principal e alojar o mecanismo da roda livre, o eixo de rotação do rotor de cauda e demais acessórios. Para evitar sobrecarga durante a partida, o motor é acoplado à caixa de transmissão através de sistemas que fazem a caixa de transmissão começar o seu giro de forma suave. Esta é a caixa de acionamento do rotor de cauda, mais conhecida como caixa de 90 graus, por fazer exatamente 90 graus com o eixo longitudinal do helicóptero. Ela é acionada através da caixa de transmissão principal.